Você entra na Netflix, procura um terror bom, passa por 1000 capas genéricas e no fim acaba revendo Verônica pela 5ª vez, né? Mas relaxa porque no vídeo de hoje eu vou te ajudar a sair dessa enrascada. Se liga nesses 5 filmes de terror e suspense disponíveis na Netflix que não só vão prender sua atenção, mas também te deixar com a pulga atrás da orelha, ou com medo de olhar para um espelho, entrar numa floresta ou até perder um dente. Tem filme com planta carnívora, doppelganger assassino, espírito vingativo, lenda urbana e até um talk show que termina em possessão ao vivo. Ou seja, tem para todos os tipos de trauma. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui o medo não tem pausa. E a maratona começa agora. Sabe aquela viagem de férias em que tudo dá errado? Agora, imagina que você e seus amigos vão explorar umas ruínas perdidas no meio da selva mexicana e ao invés de encontrar história, vocês encontram uma planta assassina que não só tem vida própria, como também adora brincar com as pessoas antes de devorá-las vivas. Bem-vindo a As Ruínas. A história começa com 2 casais americanos típicos, jovens, bonitos e confiantes demais para dizer: talvez a gente não devesse subir esse templo amaldiçoado no meio do mato. Eles conhecem um turista alemão, decidem acompanhá-lo até o último lugar onde o irmão dele foi visto e, como ninguém nunca viu um filme de terror na vida, eles seguem felizes até uma pirâmide isolada no meio da floresta. Só que, assim que pisam no lugar, um grupo de moradores locais aparece, cerca todo mundo com armas e impede a saída. Um passo em falso e bum! Um dos amigos é morto ali mesmo, sem explicação, sem conversa, sem chance de fugir. A partir daí, eles percebem que estão presos no alto daquela ruína, sem socorro, sem sinal, sem comida e o pior, com uma planta alienígena e extremamente hostil crescendo por todos os lados, inclusive dentro das pessoas. Sim, você leu certo. Essa planta invade feridas, entra no corpo, se move por baixo da pele e ainda imita sons humanos para manipular quem tá ali. É tipo se o mato tivesse consciência e adorasse um jogo psicológico. E quando alguém tenta sair, os moradores simplesmente matam. O lugar é uma armadilha e quem entra não sai. O filme é direto, seco e angustiante. Não tem susto forçado nem vilão de máscara. O terror aqui é biológico, claustrofóbico e desesperador. É o tipo de história que te faz sentir preso junto com os personagens, torcendo para alguém fazer a escolha certa, mesmo sabendo que ninguém vai sair dali inteiro. Target. Por que assistir? As Ruínas é perfeito para quem curte terror com ambiente hostil, tensão crescente e um final amargo daqueles que não tem final feliz. É cru, imprevisível e incômodo do jeito certo. E o melhor, tá escondido na Netflix, pronto para ser redescoberto por quem acha que já viu de tudo. Ah, e depois de ver esse filme, pensa 2 vezes antes de encostar naquela trepadeira bonita que subiu pelo seu muro. E se alguém com a sua cara, a sua roupa, os seus trejeitos aparecesse na sua porta, olhando fixo, parado e com uma tesoura na mão? Em Nós, o terror não vem de fora, ele vem de dentro, literalmente. Dirigido por Jordan Peele, o mesmo de Corra, o filme mistura crítica social com horror psicológico e aquela sensação constante de que tem algo muito errado acontecendo, mas você não consegue explicar o quê. A história começa com Adelaide, que quando era criança entrou sozinha numa casa de espelhos e encontrou ela mesma, ou melhor, uma versão estranha, silenciosa, com o olhar vazio e sorriso forçado. Anos depois, já adulta, ela vai com o marido e os filhos passar férias numa casa de praia, exatamente na mesma região onde tudo aconteceu. Até que, numa noite qualquer, as luzes acabam e uma família misteriosa aparece na entrada da casa. 4 pessoas, paradas, sem dizer nada. Quando eles invadem, os Wilsons percebem o pior. Os invasores são cópias exatas deles mesmos, versões distorcidas, sombrias, silenciosas. E no caso da mãe, a única que fala, com uma voz cortada, cheia de dor, ela parece ter um motivo muito pessoal para estar ali. O que vem depois é um jogo de gato e rato, onde a própria família precisa enfrentar seus duplos e o que eles representam. E não é só sobre fugir e sobreviver, é sobre encarar quem você realmente é, o que você esconde e o que existe por trás da sua máscara social. Visualmente, o filme é impecável, fotografia estilizada, trilha sonora marcante. Sim, você nunca mais vai ouvir I Got Five on It da mesma forma. E cenas coreografadas com uma precisão absurda. E o melhor, tudo isso serve a um roteiro cheio de simbolismos,
metáforas e duplos sentidos, literalmente. As atuações são um show à parte, especialmente Lupita Nyong'o, que interpreta tanto Adelaide quanto sua versão sombria, com uma entrega que te faz esquecer que é a mesma atriz nas duas pontas. Por que assistir? O S é mais do que um filme de terror. É um quebra-cabeça desconfortável, cheio de pistas e camadas. Você pode assistir só pelo suspense, pelas cenas bem construídas e pelas perseguições tensas, ou pode mergulhar na teoria dos Tethered, nos símbolos das tesouras, no coelho, no número 1111 e sair completamente obcecado. Depois desse filme, você vai começar a desconfiar daquele reflexo que parece demorar um segundo a mais para se mover e vai se perguntar: e se eu não for o original? Imagina que você é policial, atende a uma ocorrência de rotina e quando dá play na câmera do seu parceiro, vê ele sendo brutalmente arrastado por uma coisa que não tá ali, não aparece na filmagem, não faz sentido, só te deixa com uma certeza: tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Esse é o clima de Operação Obscura. O filme começa com um policial abordando uma van sem placa, tudo calmo, até que ele é puxado por uma força invisível e quando os outros chegam, encontram só o corpo dele, quebrado, mutilado e completamente sem explicação. Entra em cena Renee, uma policial veterana que começa a investigar o caso, junto com um novato que claramente não estava preparado para isso. A cada pista, mais corpos aparecem, e a presença que o cerca vai se revelando cada vez mais pessoal. O diferencial do filme é o visual. Tudo é mostrado como se você estivesse vendo as imagens da Bodycam, aquelas câmeras de peito usadas por policiais nos Estados Unidos. Isso dá uma sensação de realismo incômoda, como se você estivesse dentro da ocorrência, vendo tudo em primeira mão, mas sem conseguir fazer nada. E o que começa como um caso policial vira uma trama de vingança sobrenatural ligada à morte de um garoto inocente e ao encobrimento dessa história pela própria polícia. A entidade que aparece não é um monstro qualquer, é a raiva, o luto, a justiça que nunca veio e que agora vem com tudo. Tem morte bizarra, perseguição no escuro, possessão e até gente flutuando com a garganta rasgada. Tudo no melhor estilo Eu Não Vi Nada, mas tô apavorado mesmo assim. E o melhor, o terror aqui não é só sobrenatural, é também social. A entidade não tá só matando aleatoriamente, ela tá atrás de quem participou do sistema que falhou com ela. É tipo Corra encontra a atividade paranormal, com farda, viatura e muito pano para discussão. Target. Por que assistir? Operação Obscura é perfeito para quem gosta de terror com contexto, que mistura susto com crítica. Então, se você curte aquele estilo encontrei uma gravação proibida que ninguém deveria assistir, esse aqui vai te prender do início ao fim, sem jumpscare gratuito, só tensão, raiva e coisas que não deveriam estar ali. Depois desse filme, toda vez que você vir uma câmera ligada num policial, vai pensar: e se ela filma algo que ninguém devia ver? O ano é 1977, é Halloween, e o apresentador de um talk show ao vivo decide fazer uma edição especial sobre ocultismo para levantar a audiência. O que poderia dar errado, né? Entrevista com um demônio começa parecendo só uma brincadeira com os formatos antigos de TV, palco, plateia, risadas de fundo, convidados estranhos, mas conforme o programa avança, o que era só show vira ritual, e o que era só atuação vira possessão. O apresentador, Jack DeRoy, tá em decadência. O programa dele tá perdendo audiência pro The Night Show e ele precisa de um golpe de mestre para salvar a carreira. A solução? Convidar um time improvável, um médium, um cético, uma pesquisadora paranormal e uma menina de 13 anos que sobreviveu a um culto satânico e que diz estar possuída por um demônio chamado S.R. Riggles. Sim, você leu certo. Isso vai ao ar, ao vivo, com plateia. E é aí que o filme mostra a que veio. Durante a entrevista, coisas começam a sair do controle. O médium tem uma premonição, vomita algo que parece piche e morre no caminho para o hospital. A garota começa a se contorcer, a responder perguntas que não devia saber. As câmeras falham, o diretor entra em pânico e o público, que achava que era tudo encenação, começa a perceber que tem algo real acontecendo ali. O grande trunfo do filme é a forma como ele simula uma gravação real dos anos 70. A imagem tem
ruído, o áudio falha em momentos-chave e tudo é feito para parecer que você está assistindo a um material arquivado que nunca deveria ter sido exibido novamente. É found footage com estética retrô, mas com timing de filme moderno, tenso, elegante, cheio de detalhes escondidos no fundo da tela, como se a qualquer momento algo fosse aparecer atrás do apresentador e pegar todo mundo de surpresa. A tensão vai crescendo com calma, mas sem freio. E quando tudo explode no terceiro ato, você simplesmente não pisca. Target. Por que assistir? Entrevista com o Demônio é uma aula de construção de clima. É o tipo de terror que não precisa de gritos nem monstros aparecendo a cada 5 minutos. Ele te prende com a dúvida. Isso é real? Isso faz parte do show? E quando você percebe que passou os últimos 30 minutos tenso, assistindo basicamente uma entrevista, o filme te puxa pro inferno com força total. Depois desse, todo talk show vai parecer sinistro. E se alguém começar a falar com um tal de S.R. Riggles, corre, de verdade. Todo mundo já ouviu falar da Fada do Dente, mas e se eu te dissesse que, neste filme, se você olhar para ela, você morre? No Cair da Noite, é o tipo de terror que pega um conceito aparentemente inofensivo, a perda do último dente de leite, e transforma isso em um gatilho para maldição, assassinato e noite sem dormir. A história começa lá atrás, em Darkness Falls, uma cidadezinha com uma lenda pesada, Matilda Dixon, uma senhora adorada pelas crianças, que dava moedas em troca de dentes de leite, até que um incêndio desfigurou o rosto dela, deixando-a sensível à luz. Ela passou a sair apenas à noite, usando uma máscara branca, mas quando duas crianças desaparecem, os adultos da cidade culpam Matilda, arrancam a máscara dela e a matam. Dias depois, as crianças reaparecem sãs e salvas. O erro já tinha sido cometido e a maldição já estava lançada. Matilda vira uma entidade vingativa, conhecida como a verdadeira Fada do Dente. Só que agora, ela não traz moeda nenhuma, ela traz morte. E a única regra é, se você ver o rosto dela, acabou. A história avança para 1990, quando o jovem Kyle perde o último dente e, naquela mesma noite, vê Matilda no quarto. Ele sobrevive, mas perde a mãe. Todo mundo acha que ele surtou. Anos depois, ele volta à cidade e o padrão começa de novo. Crianças desaparecendo, mortes inexplicáveis e um clima de que ninguém está seguro no escuro. O diferencial do filme é a criatura. Matilda aparece como uma sombra voadora, rápida, agressiva e completamente letal. Mas ela tem um ponto fraco, na luz. Então, o tempo todo, os personagens estão cercados por lanternas, isqueiros, postes quebrando, baterias acabando. É tensão constante e sempre no limite da escuridão. O filme é curto, direto e funciona muito bem como o terror clássico dos anos 2000. Não reinventa a roda, mas entrega exatamente o que promete: susto, perseguição e uma criatura que você definitivamente não quer encontrar no meio da noite. Por que assistir? No Cair da Noite é perfeito para quem curte lendas urbanas macabras com estética old school. Se você cresceu com medo do escuro, esse filme vai te lembrar o porquê. É aquela vibe Olhos Famintos mais O Chamado, mas com uma fada vingativa pronta para arrancar mais que dentes. E depois dele, uma dica: durma com a luz acesa, só por precaução. E aí, qual desses filmes vai entrar na sua próxima sessão de sofá com a Netflix ligada e todas as luzes acesas? Porque é isso, 5 filmes de terror e suspense já disponíveis na plataforma, com possessão ao vivo, espírito vingativo, reflexos assassinos, planta carnívora e policial enfrentando entidade. Ou seja, o suficiente para você nunca mais assistir nada com tranquilidade. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like que isso ajuda o canal a continuar desenterrando esses filmes escondidos no catálogo. Comenta aqui embaixo qual deles você já viu, ou vai assistir hoje, ou indica aquele filme sinistro que só você conhece e acha que merece aparecer por aqui. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de filme famoso, a gente fala de filme que te deixa em choque e depois some do algoritmo igual espírito em found footage. A gente se vê no próximo vídeo, ou melhor, se você conseguir desligar a Netflix depois desse aqui. Fui!